Marcos, capítulo 2, do versículo 13 a 17. E nos diz assim a palavra do Senhor: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele. E os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e os tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com publicanos e pecadores, disse-lhe aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Qual é o teu chamado diante de Deus? O que tu tem feito para o Senhor? Qual o meio que você tem usado para convencer as pessoas para Cristo? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, quando começou a difundir o seu ministério na terra, ou começou a pregar, a Bíblia diz que ele ia às sinagogas e ia pregando o Evangelho da palavra de Deus. No meio do caminho, a cada sinagoga que Jesus Cristo ia, ele encontrava um homem e uma mulher com dificuldade em sua vida. Uns com dificuldade de se locomover, outros com dificuldade mental, outros cegos, mudos, surdos e paralíticos. E Jesus Cristo trazia solução para todas essas vidas. Jesus Cristo, quando olhava para o ser humano, ele olhava com a intenção de restaurar, de renovar, de curar, de trazer um bem-estar para cada vida do que ele estava precisando. A Bíblia nos mostra muito bem que Jesus Cristo ele veio com a missão, não para destruir as almas, mas para salvar as almas. E assim ele fez, e assim ele cumpriu. Quanto mais vida Jesus ajudava, mais o seu ministério aumentava, mais o povo se multiplicava o seguindo, e aí ia dando multidão que ficava próximo de Jesus e perto de Jesus. Pessoas estavam agradecidas por aquilo que Jesus Cristo fazia por eles. Só que a fama de Jesus foi aumentando de uma tal maneira que chamou a atenção dos religiosos de sua época. Os escribas, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, homens que tão somente deveriam fazer o que Jesus Cristo estava fazendo e eles não faziam. Em outras palavras, eles não pregavam o Evangelho como deveria ser pregado e queria atrapalhar a Jesus que estava pregando. Queriam atrapalhar a Jesus diante de uma multidão que lhe ouvia. E a palavra de Deus ela já começa assim: e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Toda a multidão ia ter com Jesus.
Jesus Cristo não negou o ensinamento a ninguém. Em momento algum, em momento nenhum, Jesus Cristo falou: eu não vou te ensinar porque você não tem condição de ouvir. Eu não vou na sinagoga porque na sinagoga ninguém tem condição para ouvir o que eu tenho para falar. Jesus Cristo não teve esse tipo de pensamento, porque Jesus Cristo sabia que esse pensamento era maligno, não vinha de Deus. Irmãos, irmãs e todos os telespectadores que me ouvem nesta emissora de rádio, e você que está me ouvindo aí pela internet, se você convida uma pessoa para pregar na sua igreja e essa pessoa lhe nega a pregação, se você convida uma pessoa para pregar na sua igreja e essa pessoa diz que na sua igreja o povo que está ali não tem condição para ouvir a mensagem da palavra de Deus, pode ter certeza que o tal está desviado. Tem que aceitar Jesus de novo, porque não foi isso que Deus nos ensinou através de Jesus. Veja, irmão, era uma multidão aqui, ó. No primeiro versículo, e só estou na introdução, nem comecei a pregar ainda, hein? Versículo 13: e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Meu Deus do céu, ali, aquela multidão, havia diversos tipos de gente, irmão. Ó, bruxos, idólatras, religiosos, tudo quanto é tipo de gente havia no meio daquela multidão. Pessoas doentes, enfermos, paralíticos, surdos, mudos, pessoas cada um com diversos problemas, diferenciados um do outro. E Jesus Cristo, através da pregação, através do ensinamento, solucionava e dava a palavra para todos eles. Então, como é que a minha igreja e a tua igreja não tem condição de ouvir a pregação pelo tal condutor, pregador do Evangelho? Ou a palavra de Deus está errada, ou essa pessoa está errada. Você entendeu? Quando eu convidei um tal irmão para pregar na minha igreja, aquele tal irmão falou: eu não vou pregar lá, porque lá não há pessoas dignas para ouvir a pregação do Evangelho. Irmão, na mesma hora Deus me deu discernimento. O diabo está usando essa pessoa. Como que na minha igreja não há pessoas dignas para ouvir a pregação? Nós vamos chegar lá. A Bíblia diz: Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Se na visão analógica daquela pessoa as pessoas estão doentes, então ele tinha por dever de ir lá pregar o Evangelho para conduzir a restauração. Você está entendendo o mistério? Então, irmão, essas pessoas estão tudo fora da direção, porque não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ia nas sinagogas e Jesus sabia que havia demônio lá dentro, mas ele ia assim mesmo. O demônio dentro da congregação se manifestava, lá na Bíblia, na palavra de Deus. O demônio dentro da congregação. Glória a Deus. Mas vamos lá, vamos continuando. Não terminei ainda não. Versículo 14. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Por que quando Jesus deu a palavra de ordem para o filho de Levi, dizendo: levanta-te e segue-me, ele foi na mesma hora? Porque ele via que Jesus fazia diferença. Porque ele via que Jesus não era que nem os escribas, não era que nem os fariseus, não era que nem os saduceus, não era que nem os religiosos. Jesus Cristo era diferente. Ele pregava o Evangelho para todos,
Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Por isso que o filho de Levi, quando Jesus deu a palavra de hoje, ele o seguiu. Muitas pessoas, ninguém consegue seguir essas pessoas, porque essas pessoas não têm comportamento de um discípulo de Jesus. Aí o versículo 15 diz: e aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estava sentado à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos o que o tinha seguido. Uma multidão começou a seguir Jesus, porque ele pregava a mesma coisa que os escribas e fariseus pregavam, mas Jesus Cristo pregava sem julgar a ninguém. Jesus Cristo pregava entendendo a situação do povo, e com isso vinha a cura e a restauração. Glórias a Deus. Aí o versículo 17 diz assim: e os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disse aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Vocês acham que os escribas e fariseus estavam preocupados com Jesus quando fez essa pergunta para os discípulos de Jesus? Eles estavam querendo causar dissensão, confusão, irmão. Você sabia disso? Que tem pessoa quando não consegue te persuadir para o lado dele ou dela, ele começa ou ela começa a causar contenda. Os escribas e fariseus foram em cima dos discípulos de Jesus. Só que os discípulos de Jesus estavam bem ensinados, tirando Judas Iscariote, que Judas Iscariote era o pervertido da turma. Aí Jesus ouviu a intenção dos escribas e fariseus. Jesus ouviu. Eles não estavam com boa intenção. Eles queriam causar dissensão. Daí você tem um discernimento. Quando você convida a pessoa para ir pregar aí, que essa pessoa diz que não dá, porque ninguém tem condição para ouvir aí a pregação, pode orar. É demônio. Ninguém pode negar a pregação do Evangelho. Você entendeu? A Bíblia diz: se for possível, pregue tempo e fora de tempo. E a Bíblia também diz: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta de justiça. Você está entendendo? Segundo a reta de justiça. A reta de justiça é a palavra de Deus. Você prega e quem dá o resultado final é Deus, não somos nós. A nossa parte tem que fazer a pregação do Evangelho. Você está entendendo? Pregar o Evangelho do jeito que ele é, sem inventação. Glórias a Deus. Aí Jesus Cristo ouviu. Você quer ver? É o versículo 17. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Não quer dizer que Jesus Cristo estava querendo negar a pregação do Evangelho para os religiosos. Jesus Cristo estava mostrando a realidade. Olha, se vocês não querem ouvir, pelo menos não me atrapalha. Deixa eu pregar o Evangelho para quem está necessitado, para quem quer ouvir, para quem quer ser restaurado, para quem quer ser renovado. Essas pessoas precisam ouvir a pregação do Evangelho. Você está entendendo aí? Você que está me ouvindo? Você que está me ouvindo aí online também? Jesus Cristo veio para todos. A intenção de Deus é salvar todo mundo. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na
a morte do ímpio. Mas se o ímpio procurar, Deus não pode fazer nada. Porque a Bíblia diz, lá em Eclesiastes, dizendo, não viva demasiadamente impiamente, porque senão morreria fora do seu tempo. A intenção de Deus é salvar todos. Todos. O plano da salvação não é negado ao ser humano. Mas a sua atitude, os seus atos, pensamento e palavra é o que vai determinar a sua sentença final. Se você morrer desse jeito, pode ter certeza, você vai queimar no inferno. Existe duas escolhas. E uma só você tem que escolher. Existem dois caminhos e uma escolha. Dois caminhos. Caminho para o paraíso ou caminho para o inferno. E é você quem determina. Você está entendendo aí? É você que tem que escolher. Impedimentos são muitos. Você pode ver pela Bíblia. Os religiosos da época de Jesus ficaram incomodados. Porque Jesus não negava a pregação do Evangelho para ninguém. Independente de quem quer que seja. Jesus, diante de Pôncio Pilato, humilhado, cuspiram nele com a coroa de espinho na cabeça. Ele, diante de Pôncio Pilato, ele não escarneceu, ele não falou palavras de baixo calão. Ele só apenas disse para Pôncio Pilato, quando Pôncio Pilato disse assim, tu és o rei dos judeus? Aí Jesus falou, tu disses, eu não estou dizendo nada. Você está entendendo? A palavra de Deus é para todos. É para todos. Nicodemos, quando vai até Jesus, um dos religiosos, ocultamente ele vai até Jesus. E Jesus diz assim para ele, Nicodemos, aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino dos céus. Você está entendendo aí? Você tem que nascer da água e do Espírito, para que você possa ver o reino dos céus. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo a luz do Evangelho e da palavra de Deus. Ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Ele veio para restaurar a sua vida. Mas ele é para você também. A salvação é para todos. E nem todos querem a salvação. Que Deus nos abençoe e possa falar mais forte em cada coração.